Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. Mas vamos lá. Hoje eu quero continuar ministrando ao coração da igreja. Efésios, nós estamos numa série do livro de Efésios. Hoje a gente vai entrar no capítulo 4, no versículo 7 ao 16. Tá? A primeira mensagem foi o propósito de Deus para a igreja. Tá? Onde nós falamos da predestinação que nós temos em Cristo, onde nós falamos da redenção que nós temos em Cristo, onde nós falamos da herança que nós temos em Cristo, onde nós falamos dos recursos que Cristo nos dá, e onde nós falamos da nossa unidade em Cristo. E a segunda mensagem foi a plenitude de Deus para a igreja, que está lá no capítulo 3, do versículo 14 ao 21, onde nós colocamos a postura de Paulo, onde ele se coloca em oração pela igreja. Nós falamos da paternidade de Deus, que é uma paternidade universal, tanto para aqueles que já morreram em Cristo, quanto daqueles que estão vivos em Cristo. Nós falamos da consequência de ser uma igreja na sua plenitude, né? A necessidade da atuação do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Nós falamos da necessidade também de compreender, né, o agir de Deus, alcançando, como igreja nós devemos alcançar essa plenitude que Deus tem para nós. E aí a gente foi para a terceira mensagem, o plano de Deus para uma vida fiel na igreja, que é do capítulo 4, do versículo 1 ao 6. O plano de Deus para uma vida na igreja, onde nós falamos que primeiro, não é para qualquer um, né? O plano de Deus para ser fiel na igreja não é para qualquer um. Segundo, não é para mim, para os medrosos. Terceiro, não é para os fracos. E quarto, não é algo inventado ou criado pelo homem. E quinto, não é algo para ser vivido de forma natural e individual. E hoje, a quarta mensagem. O Filho de Deus concede dons à igreja e a edifica. Do capítulo 4, do versículo 7 ao 16. E eu quero ler com os irmãos, então, o versículo 7 até o 10, onde nós vamos falar a obra de Cristo e a sua igreja. Eu estou na versão NVI, tá? Vamos ler? Se você tiver com a sua Bíblia, quiser acompanhar. É até interessante, se você trouxer a Bíblia, você vai ver que o livro de Efésios, versículo por versículo, nós fomos andando por ele. Versículo por versículo. Então você vai sair daqui doutor em Efésios. Amém? E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. A obra de Cristo na cruz e a sua igreja. Por que Cristo morreu na cruz, queridos? Por que Cristo morreu na cruz? Você já parou para pensar? Apenas por um motivo: para edificar sua igreja. Para edificar a igreja. O propósito de Deus é a igreja. Sempre foi a igreja, sempre foi a união de povos que o amam, para a edificação da sua igreja. E agora, como ele edifica essa igreja? Através da sua graça salvadora. Através do triunfo sobre a morte e o inferno. Através da libertação dos prisioneiros de Satanás.
Ele levou cativos muitos prisioneiros, através dos dons, através da manifestação da igreja universal. Ele enche todas as coisas. Então, se nós pegarmos aqui o versículo 7 ao 10, você vai ver que ele concede a graça. Primeiro, ele concede graça. Graça é favor não merecido. E que graça que ele nos concede? A salvação. É por isso, a edificação da igreja tem a ver com a salvação daqueles que estão sendo incluídos nela. E conforme a medida de Cristo, Cristo tem uma medida para repartir os dons, para repartir cada coisa. E aí a gente vê que ele sobe aos céus. Quando ele morre na cruz, ele derrota Satanás. Quando ele morre na cruz, Satanás é derrotado. Ele é derrotado. Por quê? Porque antes de Jesus morrer na cruz, todos, sem exceção de ninguém, a não ser do povo judeu. Pastor, por que do povo judeu? Porque o povo judeu sacrificava o cordeiro uma vez por ano pelo pecado de toda a nação. Então eles eram redimidos do seu pecado através da lei mosaica. Eles pecavam, mas ia lá, sacrificava, estava resolvido o problema deles. Mas e o resto da população? Todos estavam destinados ao inferno. Ou, como já morreram, já estão no inferno. Não tem outro lugar para eles. Mas, pastor, então Deus é injusto. Não. Deus é amoroso. Porque era para todo mundo, depois de Adão, ir para o inferno. E Deus resolveu, na sua maravilhosa graça, escolher um povo para manifestar o seu amor. E até mesmo o estrangeiro, se quisesse fazer parte do povo de Deus, podia. Então era aberto para o estrangeiro entrar ali na tribo e fazer parte. Então a pessoa tinha a opção de ir para o céu. Então Deus não é injusto. Agora, ele subiu e triunfou. A palavra triunfo, ela vem com um poder que é além do nosso entendimento. Por quê? Triunfar não é vencer apenas. Triunfar é pegar o que o seu inimigo tem, é tomar da mão do seu inimigo os bens dele e sair mostrando para os outros, humilhando o seu inimigo, mostrando que você o despojou, que você tirou tudo dele, que ele não tem mais nada, e você sai com ele desfilando em praça pública, algemado, acorrentado, e mostrando o quão desprezível é o seu inimigo. Jesus triunfou diante de Satanás. E ele levou cativo o cativeiro. Ele levou cativo muitos prisioneiros. Prisioneiros de quem? De Satanás. E quem eram os prisioneiros de Satanás? Os homens, todos nós. Somos prisioneiros se nós não formos libertos. Então, essa libertação, ela vem porque Jesus nos concede ela. Jesus nos concede ela. E agora, ele teve que descer. Muitos entendem que ele desceu lá na mansão dos mortos. É uma linha de pensamento. Que Jesus desceu às mansões dos mortos e falou com os espíritos em prisões, demonstrando a sua vitória. Mas essa passagem não é isso que ela quer nos revelar. O que essa passagem quer nos revelar é que Jesus, sendo Deus, desceu ao mais profundo abismo terreno, humano, que um Deus se fez homem. Um Deus se fez homem. Por isso que por que ele desceu? Porque antes ele já estava lá em cima e ele desceu. Então ele se fez homem. E agora ele subiu acima de todos os céus. Ou seja,
ele tomou posse do trono que Satanás queria. Querido, antes de Jesus, no céu existe um trono. O trono de Jesus. O trono estava vazio. O trono estava vazio, porque ainda não havia se completado a obra. Mas Satanás olhou o trono vazio e pensou que poderia sentar lá. Mas não era dele aquele lugar, era de Jesus. E ele desceu então, se fez homem e morreu por nós, triunfando na cruz. E ele então nos liberta de Satanás, ele nos liberta do cativeiro do pecado. Como que é isso, pastor? Sabe, quando você tem consciência de que algo é errado, e você fica com vergonha de fazer porque você sabe que é errado? É isso. Você toma consciência daquilo que você está fazendo, da sua prática. Sabe quando você fala para a pessoa assim, você não está vendo que está errado? E ela fala para você assim, estou nem aí. Ela tem o quê? A consciência cauterizada. Ela está prisioneira. Ela está cativa. Então, quando Jesus morre, ele nos dá a libertação dessas amarras. Pastor, então todo mundo tinha que ser liberto. Não é assim que funciona. Se confessares que Ele é Senhor e que Ele é o Filho do Deus vivo, encarnado, que desceu, isso vai gerar libertação. Você precisa dele para ser liberto. O que Ele fez, liberta, mas você tem que requerer para você. É aquela questão, não existe o auxílio emergencial aí? É para todo mundo, né, que precisa, não é isso? Mas se você não entrar no aplicativo e ativar o auxílio, você não recebe. E a mesma coisa aqui, se você não for até Jesus, você não recebe a libertação. Podia ter um aplicativo de Jesus? Já tem, querido. E é o mais top dos top. Não tem nem botão, é por comando de voz. É só falar. Já chega no céu. Já ativa na hora, não tem nem que esperar passar, mudar o dia para o outro. Compensação é na hora, é no mesmo segundo. Tem um anjo, só por conta da sua ligação com Deus. E aí ele dá o que? Dons. Querido, a nossa posição. Você crê que você vai para o céu? Levanta a mão, quem vai para o céu aqui? Amém. Olha só, a sua posição no céu, o seu lugar no céu. O seu lugar no céu. Qual que é o seu lugar aqui na terra? Nós temos aqui vários profissionais, correto? Então a posição é a sua profissão, é o seu, onde você age. O seu lugar no céu, a posição sua no céu, depende de como você administra os dons que você recebeu aqui na terra. O seu lugar no céu, a sua posição lá no céu vai depender de como você está administrando os dons que você recebeu aqui. Como você tem cuidado daquilo que Deus te deu. E aí nós vamos agora para o versículo 11 do capítulo 4, onde fala assim, ó. E ele designou. Querido, essa palavra é forte. Designou, é uma ordem. É uma ordem, designou. Ele está mandando, está designado. Ó. Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aqui nós vemos então o que? Os ministérios da igreja. Onde usar os dons espirituais? Porque ele deu dons. A gente tem várias categorias de dons. Nós temos dons espirituais, dons ministeriais e dons de governo. Amém? 3 categorias de dons. Dons espirituais. Fala comigo. Dons espirituais, dons ministeriais e dons de governo. Ele deu dons, repartiu para cada um. Pastor, eu não sei se eu recebi não. Então a Bíblia é mentirosa, porque a Bíblia fala, ó. E a cada um de nós foi concedido
a graça conforme a medida repartida por Cristo, a cada um. Não tem esse que não tem. Cada um tem. Às vezes você ainda não colocou em prática, mas que tem, tem. Tá? E onde é que eu vou usar esses dons? Nos ministérios. Ministério apostólico. Hoje nós não temos mais apóstolo, amém? Não tem apóstolo. Apóstolo, eu sou um apóstolo de Cristo. Ou você é Pedro, ou você é Paulo, ou você é Tiago. Porque para ser apóstolo você tem que ter visto Jesus. Só é apóstolo quem realmente viu Jesus. Paulo viu Jesus, por isso que ele é apóstolo. Então o apostolado requer você ter sido ensinado por Jesus. Amém? Esse é o apóstolo. Mas o ministério apostólico é o quê? São os emissários, são os embaixadores de Cristo que plantam igrejas. São os plantadores de igreja. Esse é o ministério apostólico. Então nós temos ministérios apostólicos. Tá? Nós temos aqui o pastor Marcos que anda procurando cidade para plantar igreja. Ele vai exercendo o ministério apostólico. Mas ele não é apóstolo, né? Mas exerce o ministério. Nós temos o ministério profético. Nós temos o ministério evangelístico. Pessoas cooperando com o Senhor para que as outras creiam e tornem-se membros do corpo de Cristo. É o evangelista. Ele leva a palavra de Deus a outras pessoas. Ele traz a pessoa para a igreja. Ele é aquela pessoa que faz assim, ó. Você está numa caçada. Você vai para caçar, leva os seus companheiros para caçar onça. Você só quer pegar onça no mato. Aí você fica na vigia, na espera, deitado na rede, na espera. Na hora que a onça passar, alguém aqui já caçou? Alguém sabe do que eu estou falando? Alguém já caçou? Já caçou? Eu não. Não sei que jeito que é não, só sei que o povo conta, né? Pastor Pereira contava muito para nós como é que era. E aí você está na espera. Aí você dá de cara com a onça. E você corre de volta para o acampamento. E o pessoal está lá sentado na mesa, tomando um café. Você fala assim para eles, ó, trouxe um aí, ó, cuida dela que eu vou buscar outra. Vocês vão rir, não vai ter graça, não vou contar mais. Aí, ó, me ajuda. Né? Me ajuda. Queridos, é desse jeito o evangelista. Ele corre atrás das onças e traz para o pastor. Tira o couro dessa que eu vou buscar outra. Cuida dessa aí que eu vou buscar outra. E nós temos o ministério pastoral. O que é o ministério pastoral? Fazem pela igreja. Deixa eu ler aqui para ver. É tudo que um pastor, do sentido da palavra, faz pelas ovelhas. Isso é o ministério pastoral. Alimenta, ampara, cuida e protege contra os inimigos. Agora, não cabe necessariamente ao pastor ganhar ovelhas, mas, sobretudo, cuidar delas para que elas sejam fortalecidas, fiquem saudáveis e seu rebanho cresça. Quem é que gera ovelha? Pastor gera ovelha? Não, quem que gera ovelha? Ovelha. E quando uma ovelha ela é estéril, é normal? Não, quer dizer que a ovelha está doente. Então ovelha precisa gerar ovelha. E o ministério de mestre, de ensino, são o que? Os ministros, são os mestres que receberam dons especiais para ensinar aos membros do corpo, a edificação, ensinamento dos membros do corpo de Cristo. Então, nós temos aqui agora que Jesus deixou ministérios. E esses ministérios são 5. Tá? São 5 ministérios. Qual que é o primeiro ministério? Apostólico. O segundo ministério é o profético, aquele que aponta. É o que aponta. O profético que traz a verdade de Deus para a tua vida. Dentro das escrituras, tá? Ele vai falar para a tua vida, ó, Deus manda dizer para você
que isso, 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 porque a palavra dele está falando assim, 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 você está fazendo assim, 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 está errado. Por que ele fala que Deus está mandando dizer? Porque está escrito, ele já sabe. Deus não precisa falar no ouvido dele para ele te falar. Ele simplesmente vê sua vida fora do rumo e ele tem o dever de apontar para você onde está errado. Porque está dentro da palavra. Então, se você está no caminho do adultério, ele não precisa Deus vir falar no ouvido dele, ó, vai lá e fala para o irmão que ele está pecando no adultério. Não, ele vai chegar para a igreja e vai ministrar sobre o adultério. Ele vai mostrar o erro. Porque está nas escrituras que é pecado. Não precisa de falar para a pessoa. Então, o ministério profético, ele não precisa ser direcionado para a pessoa. Mas é o ministério onde você corrige e exorta a igreja. E o terceiro ministério? Pastoral. O quarto, o terceiro evangelístico, o quarto pastoral. E o último, ensino, mestre. Amém? E aí nós vamos lá no versículo 12, porque para isso existe um propósito. Tem um propósito que Deus colocou esses ministérios. Não foi à toa que ele criou 5, porque você tem 5 dedos nas mãos, e cada ministério do corpo de Cristo, porque se você não tivesse os 5 dedos, como é que você ia fazer? É mais difícil sem um dedo, não é? Quem não tem um dedo aí, sabe que é mais difícil. E se você perder o polegar, que é o apostólico, você não consegue pegar nada, porque não cresce, né? Como é que vai? Não vai ter igreja se não tiver o ministério apostólico. Então você precisa entender. Versículo 12 diz assim, ó. Então, qual que é o propósito dos ministérios? Versículo 12 responde: com o fim de preparar os santos. Quem é santo aqui? Você é santo, amém? Com o fim de preparar você, os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja. Ele está pedindo para que possa ser? Não. Ele está falando que seja. Ele está mandando. Quem? Ele está mandando quem? Bate assim, eu. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Como a igreja de Jesus cresceu até os dias de hoje, querido? Já parou para pensar? Tem mais de 2000 anos a igreja. Como que ela cresceu até hoje? Como que a igreja, ela existe até hoje? Através de cada membro do corpo exercendo o seu ministério. A igreja só existe porque cada membro do corpo exerce a sua função. No dia em que ninguém quiser mais exercer o ministério, a igreja não rompe, ela não cresce, ela estagna, ela morre. Mas a noiva de Cristo não. Deus vai levantar outro para fazer aquilo que eu ou você tinha que fazer. E isso é guardar a nossa posição no céu. Qual é a sua posição no céu? Onde é que você quer estar no céu? Agora, o versículo 13 ao 16, nós vamos ver o resultado da morte de Cristo na cruz. Olha o resultado. Versículo 13. Porque estava falando que seja edificado até que todos. Ele está falando alguns? Até que alguns? Não, aqui está falando até que todos. Todos não tem exceção. Todos é todos. Todos não quer dizer que é só o Bruno, o Marcos e o Jaderson. Não. Se fala do ministério Bethesda, sim. Todos são eles. Mas se falar da igreja, não são eles. Então eu preciso entender que todos o quê? Alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Quer dizer que existem pessoas no nosso meio que não têm o conhecimento pleno de Jesus ainda e que não têm a unidade plena da fé em Jesus ainda. Isso quer dizer que eu preciso usar os dons para edificar aquela pessoa, construir essa unidade de fé na vida daquelas pessoas. Por isso que quando o pastor chama para a vigília, os irmãos não vêm. Por que os irmãos não vêm? Porque eles não têm o pleno conhecimento de Cristo ainda. Eles ainda não entenderam
a relevância, a importância de que é um momento de oração. Vocês querem orar por todas as causas aqui em cima, mas na hora que a gente chama para fazer a oração, ninguém vem. E no grupo fica pedindo oração para fulano, para ciclano, mas na hora de orar não vem. Então precisamos o quê? Tem um momento de oração? Vem orar. As causas estão aí. As causas estão aí. Nós precisamos ter esse entendimento. Unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade. Maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Eu não estou falando com crianças, estou falando com adultos. Adultos. Levados de um lado para o outro pelas ondas. Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor. Porque o que eu falo para vocês é em amor. Eu amo vocês e eu quero o melhor para vocês. Eu quero que vocês tenham uma posição no céu junto comigo. Eu quero que vocês subam para o céu junto comigo. Nós, lá no céu, igreja do Senhor. Oh, glória, né, Bruno? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Todos nós edificamos a nós mesmos. Nós precisamos entender isso. Em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então a igreja, quem é a igreja? Eu ia falar da Jojo. Não é todinho não. É a Jojo lá da igreja. Mas vou deixar para outro momento. A igreja é o propósito do ministério de Jesus. Jesus tinha um ministério, quer dizer, Jesus tem um ministério. Qual é o ministério de Jesus? A igreja. O ministério de Jesus é a igreja. O ministério de Jesus somos todos nós. Todos devem chegar à unidade da fé. Comprometimento com o corpo. Unidade da fé. Quando é que nós vamos alcançar a unidade? Queridos, eu posso pegar um saco de batatas e trazer aqui. E eu posso pegar essas batatas e fazer um purê delas. As batatas dentro do saco é unidade? Ou é o purê? Porque quando você faz o purê, você não consegue separar uma batata da outra mais, acabou. Mas quando está dentro do saco, aquelas batatas, você pode pegar uma como pegar a outra. Então não tem unidade. Ou nós somos um saco de batata, ou nós somos um purê de batata. Nós temos que ser o quê? Um purê de batata. Aonde nós não temos divisões entre nós. Um e o outro é a mesma coisa. Isso é unidade. E nós também precisamos chegar o quê? A maturidade cristã. Maturidade cristã. Querido, não anda dando ouvido para o que a internet diz. Você tem pastor. Você tem quem te direciona espiritualmente. Então você precisa entender que o mundo lá fora vai querer te direcionar para onde eles querem. Qual que é o correto? Se você está na igreja, onde você tem um pastor, pergunta para ele a opinião dele. Aqui nós aconselhamos, nós não mandamos em ninguém. A gente trabalha a nível de conselho, a gente aconselha. A pessoa, se ela achar que o conselho é bom, ela segue. A gente explica, orienta. Tem caminhos que parecem para o homem bom. Caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas são caminhos de morte.
A Bíblia que diz. Então, eu preciso andar com pessoas que são melhores do que eu. Por quê, pastor? Porque se eu andar com quem é inferior a mim, eu vou me tornar... O que ela vai passar para mim? Eu não estou falando para você não andar... Me entenda. Estou falando para crescimento. Se você quer crescer e você começa a ouvir pessoas que são inferiores a você, você vai crescer ou vai diminuir? Diminuir. Por quê? Porque você está dando ouvidos para quem não tem o seu conhecimento. Agora, se você começa a ouvir pessoas que são maiores do que você, qual que é a sua tendência? Crescer. Então, é disso que eu estou falando, de discipulado. Você ouvir as pessoas certas. Tá? Ouvir as pessoas certas. Por quê? O irmãozinho da internet que prega lá, ou o pastor que prega lá, na hora que o calo apertar na sua vida, ele não vai te aconselhar, não. Ele não vai vir ver seu problema, não. Ele não vai orar por você, não. Ele não vai pôr a mão na sua cabeça, não. O que ele vai fazer? Nada. Aí você vai recorrer a quem? Ao pastor. Mas na época, deu ouvido a quem? Lá. E aí? Outro propósito do ministério de Cristo, que é a igreja, é membro atuante. Por que, pastor, membro atuante? Porque aqui fala que cada parte realiza a sua função. Cada parte realiza a sua função. Não tem esse que não faz nada. Todos fazem alguma coisa. A gente até, uma vez me perguntaram, por que, pastor, que você coloca um para fazer aviso, você coloca outro para fazer oferta, você põe outro para fazer oração. Por que não pode ser uma pessoa só para fazer tudo? Porque cada célula do corpo tem uma função específica. E o corpo funciona desse jeito. Eu podia fazer tudo sozinho, mas não ia ser como o corpo de Cristo. Não funciona desse jeito. Por isso que cada um tem que fazer. Que seja pequenininho, mas tem que fazer, tem que estar envolvido. Está lá o audiovisual lá no fundo. Ninguém vê. Mas se eles não estivessem lá, não estava passando a canção aqui, ó. Se eles não estivessem lá, não estava transmitindo aqui, ó. Se a dona Lúcia não tivesse ali na porta, vocês não teriam, por trás da máscara, um sorriso, recepcionando vocês. Às vezes você chega assim, cabisbaixo, né? E ela está lá, sorriso, esperando os irmãos. A importância de cada membro, de cada atuação. Isso dentro do culto. Nós não vivemos só de culto. Culto é uma das partes da igreja. Nós temos outros ministérios. Nós temos ministério de ensino. Cadê a escola bíblica? Não tem. Por que não tem, pastor? O povo não vem. Vou fazer só para mim? Eu já sei, uai. Eu já estudei. Então não tem necessidade de eu fazer só para mim. Então preciso que a unidade aconteça. Eu sei que nós somos poucos. Eu sei que muitas das vezes eu cobro muito. Me perdoe por isso, mas é porque eu amo vocês. E eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês alcancem níveis mais altos. Eu quero que a vida de vocês resplandeça a glória de Deus. Que a família seja abençoada em todas as áreas. Financeira, nas áreas de relacionamento, tudo. É por isso. É o que Deus colocou no meu coração, é pastor. É para cuidar, para edificar. Aquele que não corrige o filho, não é pai. Nós estávamos vendo, eu assisti um filme ontem, Era uma Vez um Sonho. O garoto, não sei se vocês assistiram, que eu mandei no link lá. O garoto, a mãe dele era atravessada de ruim. Nas drogas que não tinha jeito. Vivia nas drogas. E ele acabou, e a avó dele começou vendo aquilo. E ele pediu para a avó dele assim: vó, deixa eu morar com a senhora. E a avó falou: não, você vai morar com sua mãe.
E depois de um tempo, a avó, então, olha para o neto nas drogas. Olha para o neto nas drogas. A avó vai lá, entra na casa. Você vai morar comigo. Aí a mãe, quem é você para levar meu filho? Aí ele fala, eu quero. Porque ele sabia que aquele ambiente não era bom para ele. E ele foi morar com ela. E aí, quem foi a primeira coisa que ela falou para ele? Ela chegou na porta e tinha uns amiguinhos lá. Ela falou assim, você é o quê? Ele falou lá, vai, todo mundo embora. Pode ir embora, todo mundo aqui, vocês não prestam. E ele olhou para a avó e falou assim, vó, são meus amigos, com quem que eu vou conversar? Com você mesmo. Mas, vó, aqueles não prestam. Se você não está satisfeito, vai embora com eles então, porque você resolveu vir para cá. Limite. Ela estabeleceu o limite em amor. Ou você quer mudar de vida, ou você não quer mudar de vida. Você falou que vinha morar comigo, agora você aguenta as consequências. Limite. E a história é real, tá? O filme. E ele se tornou um grande advogado. Um grande advogado. E para nós, então, irmos para a prática, para as nossas vidas. Como cristão, qual o resultado da obra de Cristo na minha vida? Você precisa perguntar para você. Você como cristão, qual é o resultado da obra de Cristo na sua vida? A morte dele na cruz mudou o que em você? Porque como cristão, eu preciso entender que eu tenho a certeza da minha salvação. Você não pode ter dúvida disso. Você tem que ter certeza da sua salvação. Como cristão, você recebe autoridade sobre o mundo espiritual. Você tem autoridade sobre o mundo espiritual. Como cristão, você é liberto do desejo do pecado. A obra de Cristo promove a libertação na sua vida do desejo de pecar. Porque você não tem mais a mente cauterizada. Não quer dizer que você não peque, mas você sabe agora que está errado e você não faz mais inconsciente. E como cristão, ele deu dons para exercer o seu chamado. Eu tenho um dom para exercer o meu chamado. Todo mundo tem um dom. Talvez você olha, eu escalei alguém para poder fazer abertura de culto. Só que a pessoa parece que não está preparada, mas não é isso. Ela está preparada, senão eu não tinha escalado. Tem que vencer o medo. Amém? Tem que vencer o medo, subir aqui. Talentos que nós estamos garimpando são pedras preciosas, diamantes brutos que precisam ser lapidados para mostrar a sua beleza. E quando o esplendor de Cristo chegar na vida daquela pessoa, ela vai resplandecer da glória de Deus. E por último, a manifestação da glória de Deus através das nossas vidas. E eu quero concluir, para nós celebrarmos a ceia, contando uma historinha da bomba d'água. A bomba d'água. Quem já ouviu a historinha da bomba d'água aqui? Certo homem, perdido numa região desértica, prestes a morrer de sede, encontra uma cabana desabitada. No quintal, uma bomba d'água velha e enferrujada. E imediatamente ele começou a bombeá-la, mas a água não jorrou. Desapontado, sentou-se. Só então viu ao lado da bomba uma garrafa d'água com um bilhete colado sobre o rótulo. Você precisa primeiro preparar a bomba com toda a água dessa garrafa, meu amigo. PS, faça o favor de encher a garrafa outra vez antes de partir. Você já imaginou? Você morrendo de sede, não tem nada, aí tem uma garrafa d'água lá e você não pode beber da garrafa d'água? A maioria dos brasileiros ia beber a garrafa. Aposto que vocês, nós brasileiros, é mais fácil beber a garrafa e ir embora. Mas o que aconteceu? A garrafa estava quase cheia e ele de repente se viu num dilema. Se bebesse a água velha e quente da garrafa, talvez sobrevivesse. Mas se a colocasse naquela bomba enferrujada, talvez obtivesse água fresca, mas talvez não.
Com relutância, despejou a água na bomba. E em seguida, agarrou a manivela e começou a bombear. E a bomba começou a chiar. E nada aconteceu. E a bomba foi rangendo e chiando. Então surgiu um fiozinho de água. Depois um pequeno fluxo. E finalmente a água jorrou com abundância. Bebeu até se fartar. Encheu a garrafa novamente e acrescentou uma pequena nota ao bilhete. Creia-me, funciona. Você precisa dar toda a água antes de poder obtê-la de volta. Mateus 16,14 diz: quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É assim com a água. É assim com o ministério. É assim que é ser igreja. É assim que nós temos que viver. Amém? Vamos ficar de pé?